Oi, pessoal. Todo mundo chegando aí. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Se alguém puder comentar ali no chat e responder. Vamos esperar aí mais uns minutinhos. Ainda falta 3 minutos aqui no meu relógio para a gente começar. E aí, pessoal, bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Preciso saber se vocês estão me ouvindo para a gente poder começar o papo. Que tímidos! Falem comigo. Digam um oi. Oi, Frederico. Legal. Massa, valeu. Vou esperar mais uns 2 minutinhos aí até dar o horário certo, enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando. E aí, tá todo mundo em casa? Tá deixando um recadinho aqui. Fique em casa, gente. Importante. Oi, Vanessa. Legal, massa. Dá pra ouvir bem. E aí, estão de quarentena todo mundo? Estão trabalhando? Estão trabalhando em casa? Como é que tá essa rotina louca aí? Dá mais um minutinho aí até o horário oficial pra gente poder começar. Mais um minutinho aí a gente já parta o papo. Trabalhando no home office, o mercado reduziu a procura na minha área, mas não parou 100%, legal. Tá todo mundo tendo que se adaptar, né? De uma forma muito rápida. Bom, vamos começar então, 15 horas em ponto. Primeiro, apresentar, meu nome é Caroline, eu sou publicitária, sou professora do curso de Tendências da Aldeia. Inclusive, na próxima semana a gente teria o curso presencial lá na Aldeia, começaria o curso desse semestre, e foi todo mundo pego de surpresa por essa onda aí do Covid que veio atropelando todo mundo, né? Eu, na minha área de atuação, eu trabalho com eventos, com grandes eventos, então também é uma das áreas que mais foi afetada com isso. Então tá todo mundo correndo para se readaptar a tudo isso. Eu queria agradecer muito o convite da Aldeia, embora não seja o cenário que a gente mais, que eu gostaria de me encontrar aqui com vocês, mas a Aldeia foi muito rápida e trouxe essa proposta super bacana do Summit para a gente trocar ideias, compartilhar pensamentos. Eu acho que, assim como eu, a cabeça de todo mundo aqui deve estar a mil, muita incerteza, né, muita novidade para todo mundo. Se a gente chega a ver as autoridades meio, até às vezes, preocupadas e sem saber o que fazer, imagina a gente. Andressa está falando que parou o áudio, mas alguém não está ouvindo? Estou conectada aqui. Pessoal, tá todo mundo ouvindo, mas alguém não tá ouvindo? Tá travando? Para mim aqui tá tudo normal. Por favor, me sinalizem aí se o áudio tá travado. Por gentileza. Estão me ouvindo bem? Ah, beleza. Então tá bom.
Andressa, acho que alguma coisa na tua conexão aí. Então, fica aí o meu agradecimento à aldeia, obrigada mesmo por essa oportunidade, e compartilhar esses pensamentos aí. Tranquilo, Andressa, vamos seguir. E compartilhar esses pensamentos aí com vocês, né? E me deram essa missão de dizer, né, para vocês, quanto tempo leva até que tudo volte ao normal. E, gente, já coloco aqui, vamos alinhar as expectativas. Se alguém aqui entrou esperando me ouvir dizer, olha, gente, daqui 2 tudo volta, daqui uma semana, daqui 15 dias, esquece. Quem hoje sabe exatamente a data em que tudo vai voltar ao normal, se alguém sabe disso, a pessoa tá rica, tá feita na vida, né? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Exatamente a data do quando. Mas a gente tem como prever alguns cenários, né? E é disso que a gente vai falar aqui para frente. A tarefa não é fácil, mas é para isso que a pesquisa está aí para ajudar a gente. Bom, a gente tem que projetar alguns cenários, até porque é tudo muito novo, né, para o mundo, para a nossa geração, nem a geração dos nossos avós não viu nada parecido com isso. A gente teve a gripe espanhola, que foi uma das nossas referências aí mais próximas, mas nada que o homem moderno tenha visto isso, o homem contemporâneo tenha visto algo parecido. Então é tudo muito novo. Como que a gente começa a observar isso? Primeiro, cientificamente. Eu não tenho as credenciais científicas para falar disso, né? Eu não sou cientista, eu não sou infectologista, mas eu, enquanto pesquisadora, eu vou buscar quem tem essas credenciais, quem tem essas informações, né? Então, quanto tempo leva até que as coisas comecem a se estabilizar? Faz parte do trabalho do pesquisador de tendências buscar com os especialistas de cada área as informações que eles têm, né? Então, o ministro da Saúde, ele fala em estabilização lá pelo mês de agosto, ele fala em um pico agora na metade de abril e uma estabilização do cenário lá para o mês de agosto. Assusta, mas são os dados científicos que a gente tem hoje. Talvez muitos de vocês já tenham visto alguns dos vídeos do Átila Yamarino, ele é biólogo, ele tem um doutorado em virologia e um pós-doutorado lá em Yale também em como os vírus se espalham pelo planeta e como as pessoas são infectadas. Ele é uma pessoa que tem muitas credenciais que pode falar. Ele tem um vídeo específico que viralizou dele nos últimos dias, onde ele traz alguns cenários, projeção de alguns cenários do que pode acontecer nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. E a fala dele é muito próxima dessa fala do nosso ministro da Saúde, em termos de pensar que meados de abril a gente vai estar num pico e a coisa vai se estabilizando até o mês de agosto. Isso é o que a ciência nos fala, né? E aí não sou eu que vou dizer. Mais uma coisa que a ciência nos traz em relação à vacina ou à cura, né, o próprio Átila nesse vídeo, o vídeo dele é bem extenso, tem um vídeo que viralizou, ficou muito famoso, é um vídeo extenso de 1 hora e pouco, quem não tá legal mentalmente, é bacana não assistir, porque ele traz dados bem cruéis, assim, mas para quem tá se sentindo bem, eu recomendo, porque tem dados muito importantes ali. Ele também cita o processo de cura, né, a criação de uma vacina, a descoberta de uma cura. Hoje a gente tem alguns remédios que ajudam no tratamento, remédios de outras doenças, de outros processos infecciosos que têm ajudado, mas a cura completa, a cura total, a gente tem aí uma previsão de ter daqui um ano e meio. E no vídeo ele mesmo cita outras doenças onde o processo para encontrar uma cura, uma vacina, levou até 5 anos. No nosso cenário hoje do Covid, está o mundo inteiro buscando essa cura. Então, vai ser um processo um pouco mais lento, mas a gente tem ainda esse prazo dos processos de segurança acontecerem, de toda a questão científica rolar, no mínimo 1 ano aí até a cura efetiva e a vacina efetiva acontecerem. As notícias são boas? Não tanto, né? A gente gostaria de ter uma resposta imediata, sem dúvida, mas é o que a ciência traz para a gente, né? E mais uma vez, isso não sou eu que estou falando, eu fui buscar os dados de especialistas para a gente olhar. Eu vejo muita gente comparando o nosso cenário com Itália, com Japão. É bastante complexo a gente fazer isso, gente, porque cada sociedade tem suas particularidades,
Saneamento básico no Japão é completamente diferente do Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem mais de 70 milhões de pessoas que não têm esgoto, a gente tem quase 10 milhões de residências que não têm acesso à água encanada. Então, são coisas que afetam diretamente, né, na propagação do vírus. Então, por mais que, né, a doença é nova, tudo que a gente pode olhar hoje são os países que já estão passando por isso, é o que a gente tem para observar de cenário, mas a gente tem que ter muito cuidado para contextualizar essas informações. Né, a mesma coisa em relação à Itália, Japão e a própria China, né, a China tem muita tecnologia, a gente não pode imaginar que se o Brasil tiver um cenário de infecção próximo ao da China, que a gente vai dar conta igual eles deram, a gente viu eles construindo hospitais em 10 dias, gente. O Brasil, infelizmente, a gente sabe das nossas limitações, por mais que a gente tenha pessoas muito capacitadas, a gente tem muita limitação nisso. Então, é preciso ter pé no chão para fazer essas projeções. Eu trouxe aqui para vocês os dados de quem é cientista, de quem está estudando isso. É muito mais importante do que entender quando tudo volta ao normal, e aí eu trago um ponto de reflexão para vocês, será que tudo tem mesmo que voltar a ser como era antes? Será que tudo vai voltar ao normal? Vocês acham que o que a gente conhecia enquanto normal, há 15 dias atrás, olha como a nossa vida mudou da noite para o dia, há 15 dias atrás, será que o nosso normal de 2 semanas atrás era o ideal, né? Será que vai tudo voltar ao normal? Eu acredito que não. Bom, para entender isso, vamos falar um pouco de tendências, né? Como que as tendências são formadas, como que as tendências acontecem. Bom, as tendências, elas surgem do próprio comportamento humano, né? Do nosso comportamento, dos nossos hábitos, a forma como a gente vive, as nossas reações a acontecimentos, como o próprio Covid, né, e as nossas reações a situações que a gente se encontra no dia a dia, como, por exemplo, a gente tem visto nos últimos anos um crescimento da preocupação com a ecologia, em resposta ao quê? Ao aquecimento global, ao aumento da emissão de gases e tudo mais. Então, todos esses comportamentos as tendências são formadas por esses nossos comportamentos, né, comportamento humano. E é isso que a gente vai começar a ver agora em relação ao Covid-19. Tudo que está acontecendo essa semana e que acontecer nas próximas semanas, seja nas nossas ações individuais, seja nas ações dos governantes e dos países, tudo isso vai ditar muito do que a gente vai começar a viver lá para frente, né? E para entender como que a gente chegou aqui, a gente também tem que entender como que o Covid se espalhou, como que a nossa estrutura social facilitou para que esse vírus chegasse do tamanho que chegou hoje, né? Algo totalmente inédito para a nossa realidade. Não sei se vocês lembram do McLuhan, quando ele falava de aldeia global, e a gente via algumas coisas disso muito nessas nossas, na tecnologia nossa do dia a dia, né? Ele falava em aldeia global como a tecnologia encurtando distâncias, fazendo com que esse processo tecnológico fosse capaz de reduzir o planeta inteiro a uma mesma situação, mesmo como uma aldeia global. E por mais que a gente visse isso em pequenos exemplos no nosso dia a dia, agora a gente acabou mergulhado nisso. De repente, hoje, o meu problema é o mesmo problema dos meus amigos que moram em Nova York, das pessoas que moram na Itália, das pessoas que moram ao redor do mundo. Está todo mundo preocupado com a mesma coisa. A gente está mais do que nunca bem separados e, ao mesmo tempo, muito juntos, né? A gente sentiu isso na prática. A história todo mundo conhece, né? Foi esse avanço da tecnologia, do nosso acesso, né, aos aviões, cada um o tempo inteiro trafegando por aí, trouxe o vírus de lá para cá, né? E foi assim que esse cenário se formou. E como é que a gente vai olhar daqui para frente? Qual é o próximo cenário? Como é que a gente pode projetar? A gente tem que olhar para o passado, entender o que aconteceu lá atrás, e também olhar como as coisas estão se formando agora, né? Quando a gente olha para como a gente trabalhava e para como a gente vivia a nossa vida, a sociedade industrial trouxe para a gente, tinha essa separação muito clara, né? Do ambiente de trabalho, do espaço de trabalho, o momento de trabalho e o seu momento de casa, né? Era fisicamente tudo muito separado.
Com o tempo, isso já foi se dissipando, isso já foi acabando um pouco, e a gente já observava essa tendência de misturar as coisas, já faz parte da realidade de muita gente aqui, né, mas ainda não estava na grande massa. O WhatsApp, enquanto ferramenta de trabalho, né, final de semana invadido com situações de trabalho, uma resposta rápida, um fornecedor que te procura, uma reunião, uma call em um momento fora da empresa. Startups investindo em home office, empresas grandes investindo em home office parcial, em alguns dias aí em que você não fique no escritório e trabalhe de casa, e aí de repente, bum, todo mundo entrou nesse mesmo cenário, da noite para o dia. A gente se viu obrigado a misturar a vida pessoal com o emprego, com reuniões, com casa, com o filho, com o animal de estimação, com o cachorro latindo, e você fazendo uma reunião, coisa que até então era quem fez o curso de tendências comigo no semestre passado, viu isso, enquanto uma das modificações que a gente estava vendo que viria a atingir o grande público a médio prazo, lentamente, né, uma coisa que já estava atingindo algumas empresas, já estava funcionando em algumas empresas, mas que viria a acontecer, se expandir para a sociedade de uma maneira geral, em alguns anos, né, era essa a nossa expectativa. E aí, de repente, todo mundo se viu mergulhado nessa realidade. E aí, olha como é importante, né, investir em tendências. As empresas que já estavam se preparando, né, que já tinham essa tendência desse estilo de vida no radar ali, investiam em pesquisa de tendências, as empresas já estavam mais preparadas, né, todo mundo foi pego de surpresa com o rompante do Covid, mas essas empresas, no mínimo, já tinham um plano B, no mínimo já tinham para onde correr, já tinham uma ideia de como seguir e trabalhar com seus funcionários. Então, assim, com isso, o que a gente percebe? Que a situação toda, essa crise toda gerada pelo Covid e essa necessidade de distanciamento social só antecipou um cenário para o qual a gente já estava caminhando, né? A gente só teve uma antecipação de algo para onde a humanidade já estava indo, né? Então, o mesmo Covid que parou o mundo e parou as nossas vidas, ele acelerou o nosso futuro, ele acelerou um cenário que a gente estava olhando um pouco mais para frente, que era algo que algumas pessoas já aplicavam, mas que a sociedade, de uma maneira geral, ia demorar um pouquinho para viver, né? Então, o Covid foi um fato que funcionou como um gatilho para antecipação de comportamentos que antes a gente estava vendo apenas como uma tendência, né? Então, são esses caminhos que eram traçados pela humanidade, de repente, viraram a nossa realidade. Outras coisas que a gente está vendo, outros comportamentos que a gente está vendo que eram projeções de crescerem, de ganharem espaço nos próximos anos, a coisa do menos é mais, né, se opondo ao consumismo acelerado. A gente até pouco tempo atrás estava falando dos últimos lançamentos tecnológicos, do último celular, do que ia vir, né, do que seria lançado em seguida, e de repente tudo isso acabou. E as nossas preocupações são outras, né? Então, a gente levou um chacoalhão e virou a chave. E tudo isso eram tendências que a gente estava prevendo para acontecer na sociedade de uma maneira um pouco mais lenta. Assim como a gente viu aí a peste negra, a gripe espanhola ditando algumas mudanças na sociedade, o Covid-19 com certeza vai mudar muita coisa. Não acho que as coisas vão voltar ao normal que a gente conhecia. Eu, visualizando toda essa situação, a gente percebe que a sociedade pode muito bem se dividir entre o período pré-pandêmico e o pós-pandêmico, né? Talvez os netos de vocês estudem isso na escola, escolas virtuais, talvez, não sei. A gente está mudando muita coisa, como eu falei para vocês. Tudo que a gente está vivenciando agora e todas as ações que serão tomadas pela humanidade, individualmente ou em conjunto, vão ditar essa evolução de todo o cenário nos próximos anos. Falando especificamente em trabalho, né, em formatos de trabalho. Na teoria, a gente já sabia que modalidade de trabalho à distância era uma coisa benéfica. A gente tem ali economia de tempo, menor uso de combustíveis fósseis, uma administração mais enxuta, né, onde a empresa não precisa investir tanto em um escritório caro e bonito, com muitas mesas, com conta de luz, conta de internet, e tudo isso para pagar essas despesas fixas.
né? E agora entra um novo fator nesse cálculo aí que faz com que o teletrabalho seja atraente, que é o menor risco de contaminação. Então, você imagina numa empresa grande, a empresa olhar e observar, falar, caramba, se um se contamina dentro dos meus 500 funcionários, o que acontece aqui dentro? Então, hoje a gente tem uma mudança de cenário que impacta nisso também, impacta nessas decisões. E é algo para a gente se considerar muito, né, nessa situação de aldeia global e tudo mais que a gente já comentou. Hoje, a gente ainda não tem esse dado no Brasil, hoje a gente tem 3 bilhões de pessoas que estão confinadas, que estão em quarentena no mundo inteiro. A Índia deu uma ajudada, né, entrou 1,3 bilhão de pessoas em quarentena ontem, se não me engano, e deu uma ajudada nesses dados. Então, hoje a gente tem 3 bilhões de pessoas em quarentena no mundo. É muita coisa. Só na Itália, a gente tem 10 milhões de italianos trabalhando em regime de teletrabalho. Olha como isso é dinâmico. Olha como a gente se mergulhou da noite para o dia em um cenário que era o futuro, né? Era o que viria lá pela frente. Por que isso não foi feito antes, né? E o mais importante, isso vai voltar a ser como era antes? As empresas estão aprendendo na prática e na marra os benefícios do teletrabalho. Então, a gente pode, talvez, vislumbrar um cenário onde tudo isso seja acelerado e venha para ficar. Outra coisa super determinante também, os impactos ecológicos. Quem está acompanhando as notícias aí viu canais de Veneza translúcidos, com água translúcida, que é coisa que a poluição há anos não permitia que você visse aquela água limpa. Na região de Milão, a emissão de gases caiu 40%. Na China, a poluição despencou 25%. Na costa da Itália, começaram a avistar peixes e golfinhos em regiões onde não se via mais por causa dos barcos, do barulho, da poluição. Será que a gente vai voltar? Será que o ideal é voltar para o que era antes? Né? É isso que a sociedade quer? Será que não vai abrir aí um momento para a gente repensar e reavaliar tudo isso e dar um salto para aquilo que era o nosso futuro, para aquilo que eram as tendências, né? Eram coisas que se falavam há mais de 30 anos, a preocupação com o meio ambiente, eram coisas que vinham crescendo em alguns nichos da sociedade e, de repente, virou a nossa realidade do dia a dia, né? Então, mais uma vez, tudo que a gente fizer agora, todas as nossas atitudes vão mudar muito, vão ajudar a definir muitas mudanças na nossa vida e na sociedade. A gente não vai voltar ao normal do que era antes. O que era antes, o nosso normal de antes, já não vai voltar, tanto no macro quanto no micro. Quanta gente que vocês conhecem que agora estão usando o delivery para tudo, né, e que antes não usavam? Quanta gente era resistente super ao internet banking e agora está lá pagando conta no celular, porque hoje em Curitiba os bancos fecharam, né? Eu vi uma notícia rápida, mas os bancos não vão mais atender. Então a gente está sendo empurrado para tudo isso. Quanta gente que vocês conhecem que estão obrigadas a trabalharem de casa mesmo não sendo muito acostumadas a esse formato de teletrabalho. Então a gente está sendo empurrado para esse futuro que a gente olhava lá ao longe como sendo uma possibilidade de cenário, como sendo uma tendência que podia vir a acontecer, né? Então o nosso novo normal pode ser muito bem essas tendências para as quais que a gente já vinha acompanhando e para as quais a gente foi empurrado. Né? Então, quanto tempo vai levar para a gente voltar ao normal? Será que a gente vai voltar àquele normal? Nosso novo normal não pode ser um cenário diferente? Acredito que sim. Outras coisas que a gente está vendo, e que, mais uma vez, quem fez, tem alguém aqui que fez o curso de tendências comigo no semestre passado lá na aldeia, vai identificar coisas que a gente falava, como comportamentos que vinham crescente na sociedade e que agora viraram a realidade. Uma extrema preocupação com a saúde, e aí não só sua, mas quanto a dos outros, porque a gente está percebendo na marra e na prática que a saúde dos outros impacta diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar. Preocupação com a comunidade, gente, quantas campanhas a gente está vendo aí de consumo dos pequenos negócios, chame o mercadinho do teu bairro para fazer uma entrega, não compre da grande rede, escolha a cervejaria da tua cidade, peça dos bares locais, consuma mais os negócios locais, os negócios grandes tendem a se estabilizar melhor depois da crise, um negócio pequeno, a hamburgueria do teu bairro vai ter problema, a rede de fast food não. Então, é mais uma tendência que a gente está vendo que virou a realidade na nossa cara. Valorização das coisas simples, né? Quantas pessoas hoje estão falando, puxa, como eu queria só o ir e vir
já é uma coisa que é super valorizada hoje, que há 15 dias atrás era o normal, né? Era o nosso dia a dia. E aí, de repente, a gente perde isso. E aí a gente volta a valorizar as coisas simples da vida. O ir e vir, o poder viajar, o poder conhecer novos lugares, encontrar os amigos, abraçar a vovó, né? Essas coisas que em poucos dias a gente perdeu e a gente volta a valorizar. Cuidar da saúde mental é uma outra coisa que vinha vindo ali numa crescente e de repente a sociedade inteira se põe preocupada com a mesma coisa. Saúde mental dentro desse confinamento, né? Você cuidar de si mesmo, faça yoga, mantenha a paz mental, encontre coisas para fazer, para não ficar com preocupações excessivas durante a quarentena. O que eu tenho para falar para vocês? O ser humano é um ser totalmente adaptável. Então a gente precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? A gente tem essa facilidade de adaptação, a gente consegue muito fácil mudar ao longo do tempo. É só olhar para a história do ser humano e entender, né, todas as fases de adaptação. E a gente está perante mais um desses cenários, onde, né, tudo muda da noite para o dia e a gente é forçado a se adaptar. Vantagem, a gente é feito para isso, a gente é altamente adaptável. Então a gente tem que manter, né, essa esperança de que o futuro vai ser mais legal, de que a gente talvez tenha agora uma oportunidade de melhorar as coisas, de partir para um futuro que a gente vinha trilhando aos pouquinhos, devagarinho, vivendo aquelas tendências, vendo aquelas tendências pequenininhas, e de repente isso vira a nossa nova realidade. Quanto tempo a gente vai vencer esse Covid, é muito mais a ciência que vai nos dizer, as atitudes dos nossos governantes, as atitudes nossas enquanto pessoas, né? Fique em casa, fique em casa. Fica em casa, né? Corta essa onda de transmissão, tudo isso é muito importante. A gente tem que ouvir a ciência, gente. A gente tem que ouvir quem é especialista nisso. Mas de qualquer forma, o que a gente entende hoje é que o Covid veio para empurrar a gente para essas mudanças, né? Eu queria abrir aqui, a gente tem ainda mais 2, 3 minutinhos aqui, se alguém quiser jogar alguma pergunta aí, alguma observação, alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho para falar disso. Mas de uma maneira geral é isso, pessoal. Não tem, como eu falei lá no começo, para quem não pegou o começo, não existe uma resposta certa. É daqui 2 meses, é daqui 3 meses, é daqui 15 dias. Quem souber isso está feito na vida, está rico, sabe aonde investir, quando e como. O que a gente consegue é projetar, né, alguns cenários, como eu falei, com base em pesquisas científicas, a curva de infecção da doença e do quanto tempo tudo isso a sociedade leva para se adaptar a isso. E o mais importante, né, entender se a gente volta ao que era antes, como a gente volta ao que era antes. Pessoal, se alguém tiver mais alguma observação aí, mais alguma pergunta, Aline, obrigada, agradeço todo mundo que esteve aqui, que participou. É isso aí, gente. Vamos lá, gente. Valeu. Valeu, Mariana. É isso, gente. A gente tem que ter esse foco e essa esperança. Eu sei que tá todo mundo com a cabeça fervilhando de ideias. Eu mesma, como eu falei no começo, eu trabalho no mercado de entretenimento, que foi super abalado por tudo isso. A gente tá vendo artistas fazendo lives, olha como tudo isso mudou a nossa vida, shows virtuais, né, mudou muito. Então a gente tem que ter uma tranquilidade, uma esperança aí de que toda essa mudança venha para o melhor de alguma forma, né? Não vai ser fácil, sem dúvida, mas a gente com certeza vai ganhar muito com isso. Obrigada, ótimo conteúdo, muito bom, valeu pelas informações, valeu, pessoal. Obrigada. Estamos quase encerrando aqui, eu vou liberar vocês, então, para assistir os próximos conteúdos. Aproveitem que até amanhã a Aldeia tem muita coisa legal aqui na Aldeia Summit, ainda tem muito conteúdo para a gente crescer e aprender junto. Obrigada para todo mundo que participou e que esteve aqui comigo até o final. Beijo. Se cuidem, fiquem em casa.